Sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e no dia de hoje, episódio 51, vamos conversar sobre os mitos nesse processo de emagrecimento. O que de fato é mentira que as pessoas consideram como verdades absolutas e que isso atrapalha no processo de emagrecimento. Eu vou citar alguns para você, mas no decorrer do podcast eu vou explicar, como por exemplo, comer à noite engorda mais, pular o café da manhã ajuda a perder peso, alimentos diet light são sempre mais saudáveis, comer gordura faz você engordar, comer menos frequente ajuda a perder peso, comer carboidrato depois de 6 horas, comer massa depois de 6 horas engorda. Então você percebe que existem muitas afirmações que a população ela leva em consideração, que acredita que seja benéfico, que acredita que vai ajudar a emagrecer, quando na verdade atrapalha muito mais do que ajuda. O primeiro mito que eu queria conversar com vocês, destrinchar, é sobre esse de comer, fazer refeições na parte da noite. Algumas pessoas dizem que o que engorda é a refeição da noite, porque o seu metabolismo ele está parando, porque você vai dormir, e se você comer muito, aquilo ali vai virar gordura. Isso é um grande mito. Outras pessoas falam, se eu comer massa, macarrão, arroz, pão depois de 6 horas, eu também engordo. Veja, pessoal, o que faz a gente engordar é a quantidade de calorias que você consome ao total do dia. Independente de ser de manhã, independente de ser à tarde ou independente de ser à noite. Inclusive, existem estratégias que é interessante sim, altas doses de carboidrato à noite, para que você forme glicogênio se você for gastar no outro dia pela manhã. Imagina você que gosta de se exercitar em jejum, que gosta de fazer atividade física bem cedinho, você precisa de uma reserva energética que tenha sido criado na noite anterior. E essa reserva vai ter sido criada justamente com a alimentação rica em carboidrato. Claro que dentro do cálculo para você se manter em déficit calórico. Então imagina, se você corta os carboidratos à noite, de manhã, depois de 12 horas, né, quando você acordar, imagina que você cortou às 6 horas da noite, quando for 6 horas da manhã, você passou 12 horas sem carboidrato. O teu corpo ele vai precisar utilizar outras fontes como energia de rápida ali, liberação, né? Então ele vai ter que ir atrás dos corpos cetônicos, né? Gerando uma cetoacidose, vai ter que ir atrás dos aminoácidos, da própria gordura, mas aquela rápida energia que ele precisa a partir da glicose, você não vai ter, porque você cortou os carboidratos. Então veja, isso não é que vai determinar o seu emagrecimento. Por isso que eu sempre digo e afirmo, carboidratos você pode comer em qualquer horário, contanto que esteja totalmente calculado, certo? Qual é o outro grande mito? Pular o café da manhã, pular alguma refeição. Isso é um mito, pessoal. E outra coisa, tem gente que leva ao extremo, né? Ao lado contrário, ou seja, tem que comer de 3 em 3 horas. Essa questão de comer de 3 em 3 horas é outro grande mito que as pessoas criaram. Por quê? Porque isso não faz total sentido. Vai depender do tipo de alimento que você comeu para que você respeite essa janela, esse intervalo de digestão. Por exemplo, se você toma uma vitamina, você toma um copo de whey, um shake, né, você vai perceber que é uma dieta líquida. E em pouco tempo aquilo ali já vai ter passado pelo teu estômago. Cerca de 1 hora e meia, no máximo 2 horas. Ou seja, depois de 2 horas, se você precisasse comer mais algo, você já estava possibilitado. Agora, quando você vai para uma feijoada no domingo à tarde, que você come aquela feijoada boa, com arroz, com farofa, você passa o resto da tarde sem nem sentir um pingo de fome. E se você fosse comer, provavelmente você ia ficar enjoado. Por quê? O feijão ele demora muito a ser digerido. Ele tem um tempo de esvaziamento gástrico muito longo. Por isso que você se sente saciado por mais tempo. Então perceba, é mito tanto dizer que comer de 3 em 3 horas vai ajudar a emagrecer, como também fazer jejuns prolongados, pular muitas refeições também vai te ajudar a emagrecer. No final das contas, o que ajuda de fato a emagrecer é o déficit calórico. É você ingerir menos calorias daquilo que você gasta. E quanto mais exercício físico você praticar, quando eu digo isso, não é para você passar 24 horas se exercitando, não. Quando eu digo isso é porque tem gente que é sedentário. E quanto mais você conseguir fazer a mais do que o sedentarismo, isso vai te ajudar ainda mais a você emagrecer. E o outro mito, para a gente fechar, é que comer gordura faz você engordar. Quantas as vezes eu vejo as pessoas em churrascarias, pegam a carne, aí vem aquele pedacinho de gordura na carne. Não, eu vou cortar essa gordura, porque senão eu vou engordar. As pessoas entendem que comer a gordura em si, do jeito que você está comendo, ela vai entrar no seu organismo e já vai ficar depositada. Isso é mito também, tá?
A gordura, quando você come, ela é digerida assim como os outros alimentos normal. E aí o seu corpo só vai armazenar se você tiver em superávit calórico, ou seja, se você estiver comendo muito mais do que deve. Aí o que eu vejo, as pessoas cortam a gordurinha da carne, mas as pessoas exageram no arroz, no macarrão, no feijão, e em todos os alimentos, e isso faz com que as calorias vão lá para cima. E essas calorias em excesso, o teu corpo vai transformar através de vias bioquímicas em lipídios, em gorduras. E aí sim você vai ter uma pochete. Então, as pessoas confundem, né, o tipo de alimento. Outro mito, o alimento é bem sequinho. O que é que tem o alimento ser seco? Se ele tiver com muita caloria, você vai ficar gordo, vai ficar gorda. Isso, as pessoas falam muito do biscoito, né? Aquele biscoito água e sal, a bolacha creme caqui. O que é que as pessoas dizem? É sequinho, não faz nada. 6 bolachinhas daquela, o biscoito, dependendo da região onde você estiver me escutando, equivalem a um pão francês. Só que as pessoas dizem o pão engorda, mas a bolachinha é sequinha, não faz nada não. Então fica comendo essa bolachinha, esse biscoito, para você ver a quantidade de calorias que você não está ingerindo. Então veja, são muitos mitos que as pessoas criam que de fato atrapalham o processo de emagrecimento. E para você retirar todas essas dúvidas, procure um profissional. Eu estou aqui disponível para te ajudar nessa questão para que você continue no processo de emagrecimento saudável, tá bem? Esse foi o podcast de hoje, 51. Amanhã, na quinta-feira, estaremos juntos novamente para um novo podcast.